Muito bem, chegou a hora de falar de Coringa 2, ou melhor, Coringa Delírio A2. Então assina o canal, acione o sininho e vem comigo porque você já sabe, vamos sim adentrar na treta. Pois bem, galera, conferimos em primeira mão o novo filme de Todd Phillips que reconstrói, que retraz, recompõe aquele filmaço que a gente viu alguns anos atrás, se não me engano, 2018, 2019, que foi Coringa, né? Coringa, é aquela catarse que a gente teve, aquela nova versão, aquele novo selo da DC Comics dentro do universo do cinema, com Joaquin Phoenix ganhando o Oscar, com várias indicações, com um filme que realmente impactou a gente, que nos motivou, que nos causou e nos fez acreditar que uma continuação poderia ser sim uma boa saída, uma boa jogada e, enfim, uma forma de fomentar melhor esse universo que foi recriado lá para o primeiro filme. Eu confesso que, particularmente, logo depois do anúncio de que teríamos Coringa 2, eu fiquei com os dois pés para trás porque eu pensei, o primeiro filme é tão conciso, ele é tão fechadinho dentro de si mesmo, dentro de um próprio universo, de uma outra realidade que não é a do Coringa como a gente conhece dos quadrinhos, mas que, ok, contou uma nova história, teve autoridade para isso, fez um grande apanhado, fez uma grande reconstrução e construiu realmente um novo formato, uma nova versão desse personagem que lá nos quadrinhos também já ganhou várias facetas. E foi um acerto, foi realmente um acerto, tanto de crítica quanto de bilheteria. Afinal, rendeu mais de 1 bilhão para DC. E quando eles anunciaram que teríamos Coringa 2 com o Todd Phillips, com a volta de Joaquin Phoenix, e que depois se configurou em um musical e integraria com a Lady Gaga como a Arlequina, aí sim, aí eu pensei, duas chances, muito certo ou muito errado. E, infelizmente, a gente segue aqui nessa crítica para falar dessa segunda opção, porque eu achei ousado, sim, eu achei muito ousado se propor de novo um filme deste Coringa que a gente foi apresentado, com o Joaquin Phoenix, excelente no seu papel, e nesse novo universo que talvez não coubesse realmente uma continuação e que talvez muita gente já queria que mencionasse o universo do Matt Reeves com o Robert Pattinson e da mesma forma me incomodava essa situação porque esse Coringa, essa nova história do Todd Phillips que contou, recriou e se inspirou em vários outros filmes já muito badalados dessa questão, dessa verve de dramas policiais, de dramas pesados, e do Rei do Show, enfim, do comediante. Enfim, todo esse apanhado que ele fez no primeiro filme, ele já tinha se encerrado. Ele não tinha mais para onde correr, muito menos colocando o Batman no meio. Pois bem, como eu falei, ou muito certo ou muito errado. E foi por esse segundo viés. E logo no início desse novo filme, a gente vê uma introdução diferente, a gente vê uma substância diferente, a gente pensa, pode ser que venha coisa boa aí. A gente vai adentrando novamente naquele mundo que a gente já conheceu no primeiro filme e vendo as consequências dos atos dele, e ele já preso, já há algum tempo preso, e vai transcorrer para o seu julgamento agora, depois de tantos crimes que ele cometeu no primeiro filme. E aí, claro, obviamente a gente tem essa introdução da Lady Gaga, da Arlequina, e talvez também não fosse a melhor opção, mas aí a gente começa a divagar sobre opções, isso era uma opção desde sempre, né? E como eu falei, eu sempre achei muito ousado esse plano, porém 8 ou 80, ou vai acertar muito ou vai errar muito. E, na minha modesta opinião, errou muito, porque depois de um começo razoavelmente satisfatório, que já envolve essa questão musical, que era uma coisa que muito, provavelmente está movendo muita gente, mas como eles vão fazer um musical depois daquele primeiro filme? Como é que vai ser isso, né? E o próprio filme, o próprio título já nos coloca. Delírio A2. O filme ele é muito mais delirante,
ele se descola dessa verniz que ele nos mostrou no primeiro filme, ele se descola completamente. Até parece que a gente não tá mais naquele primeiro filme, a gente tá em outra cidade, até parece que a paleta de cores está diferente, parece que o tom como um todo ele tá diferente. E não é porque parece, é que realmente está, né? Afinal, eles querem se propor realmente a contar a história como um musical ou com vários números musicais. E esse é um grande problema, porque esses números musicais eles não ficam na nossa memória, eles não fazem com que a trama seja mais interessante, pelo contrário, eles fazem com que a trama fique muito mais arrastada. E se você achou que o primeiro filme foi um pouco arrastado e demorou um pouco para passar, não foi tão fluido, o que não é a minha opinião, eu adorei o primeiro filme. Nesse segundo, então, vai ser muito pior, porque a todo momento que eu estava na cabine de imprensa, eu me questionava quando este filme iria terminar, porque realmente ele estava exagerando na dose, estava no questão tempo, né? Questão tempo de tela. Ele estava exagerando em vários momentos, como a história já não estava interessante, aquela saga dele sendo desvendado ou sendo cultuado também já não estava muito conexa com o que a gente não que a gente imaginava, mas até conecta com um pouco do final do filme ali, mas a gente não tem essa construção. Eles simplesmente cultuam o Coringa por alguma coisa que ele fez, porque ele fez foi um tanto quanto revolucionário, anarquista no primeiro filme, mas essa questão do culto ao Coringa aqui nesse segundo filme ela fica muito mais de bastidor, muito mais de fundo, e a gente meio que não relembra muito bem por que eles estão cultuando ele. Ele não é um mártir, ele não é um grande herói, ele não estava servindo como um grande exemplo, afinal ele estava assassinando pessoas e uma delas, como a gente relembra, em cadeia nacional ao vivo. Então, não era um motivo realmente muito interessante para que as pessoas continuassem cultuando o Arthur Fleck, o Joker, o Coringa nesse filme. Mas acontece, isso continua. E é claro que uma dessas pessoas que cultua esse personagem é a Lady Gaga. E a gente tem um filme de muitos delírios, muitos números musicais e uma história que se arrasta até um final que aí a gente entra depois para conversar de repente num próximo vídeo mais à frente que a gente coloque spoilers. Aí ele entra no final que ele vai talvez de repente surpreender um pouco, mas confesso que também me incomodou muito o final do filme. Foi uma solução muito Deus Ex Machina que foi encontrada pelo Todd Phillips para fazer esse desfecho e não foi nada muito comovente. Me parece muito mais que Coringa do Delírio A2 foi uma ideia. Vamos apostar no estranhamento, vamos apostar numa coisa realmente delirante, vamos dizer que é um musical e vamos pisar fundo nessa proposta. Afinal, nosso primeiro filme já rendeu 1 bilhão e agora a gente faz o que a gente quiser e meio que a gente já não está mais tão interessado em contar essa história. Tanto é que o final me parece muito, me remete muito a isso, principalmente porque dá um desfecho ao Joaquin Phoenix para que ele realmente nunca mais volte para esse papel. E eu acho que isso que vai acontecer a partir de agora, que o Joaquin Phoenix esqueça esse papel e siga sua carreira em outros papéis marcantes e não mais como Coringa. E cabe ressaltar, é claro, que é chover no molhado dizer que o Joaquin Phoenix é muito bom como Coringa, é muito bom como ator. Então acho que isso é meio trato vencido já desde o início do filme. Então não é isso que vai fazer o filme ser catapultado para um patamar interessante, porque a gente já espera isso, e tampouco isso incomoda. Mas ele fica ali naquele papel clássico do Joaquin Phoenix entregando muito. A Arlequina não entrega nada, bem, com todas as letras, Arlequina e Lady Gaga não está bem, não está legal, e muito menos a gente tem algum número musical que a gente vai relembrar depois do filme, pelo contrário, a gente esquece todas as músicas, e o Todd Phillips acho que não conseguiu montar da melhor forma esse filme, ou planejou de um jeito e a execução não saiu muito bem, porque os números musicais eles picotam o filme, eles voltam para coisas que não nos interessam e muito mais para demonstrar de repente alguma desenvoltura da própria Lady Gaga ou do próprio Joaquin Phoenix que também consegue cantar muito bem.
Mas fora isso, os números musicais são um tanto quanto inconvenientes e quase nada agregam ali uma pitada aqui, uma pitada ali para dizer que, enfim, eles estão realmente delirantes, mas eles são um incômodo muito grande. Então, eu não tenho nada contra musicais, eu gosto muito de musicais, eu tenho minhas preferências também, mas não foi essa vez que um musical me cativou e não foi dessa vez que eu vou poder falar bem de um musical. Porque, na verdade, eu acho que eu não gostei de quase nada desse filme. Olha, muito pouca coisa. Vou ter que parar para pensar muito bem se é que eu gostei de alguma coisa desse filme. Então é isso, galera. Não gostei desse filme. Você pode assistir, tirar sua própria conclusão. Vim aqui comentar de novo no canal e a gente vai falar mais em podcast depois, vai falar mais sobre o filme aqui. Se vocês quiserem, a gente faz outro vídeo aqui também com spoilers. Mas realmente Coringa Delírio A2 não veio, não vingou e não venceu. E me incomodou profundamente do início ao fim. Tanto é de que eu quase me cocei para sair da sessão, porque realmente não foi nem um pouco satisfatório. De bom, Joaquin Phoenix, como eu falei, mas isso é chover no molhado, ele está sempre bem, quase sempre bem. É difícil a gente pensar num papel que ele não interpretou com esmero, com esforço e que ele não foi realmente um destaque. E a minha nota, depois de tudo isso que eu falei do filme, é nota 1. Nota 1. De 0 a 5, nota 1 para Coringa Delírio A2, porque eu vou dar um ponto para o meu amigo Joaquin Phoenix e o resto, olha, foi difícil, foi complicado, foi realmente uma experiência das piores que eu já tive este ano no cinema. É isso. Galera, assistam o filme, tirem suas próprias conclusões, venham aqui para conversar com a gente e se concordam ou não com esse veredito, que se eu falei muita besteira, se eu falei muita bobagem, se não faz sentido nenhum que eu falei, se o filme é maravilhoso, comenta que é bem importante pra gente, assina o canal, aciona o sininho e vem com a gente, se liga e siga nas redes sociais, porque você sabe, a vigília não para.